Salve, amigos! Olha só, estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais um de Papo pro Bar. E vocês lembram, anteontem eu tive aqui com um velho amigo, né, o Taiguara Nazaré, meu querido amigo, ator, famoso, né, e autor também. E durante a entrevista do Taiguara, a gente acabou falando de um amigo comum nosso, com quem eu já trabalhei algumas vezes, inclusive aqui na Rede Brasil. Eu tinha um programa, ele tinha um programa, então ele foi ao meu, eu o entrevistei e depois eu vim ao dele, que era um programa muito bacana e com uma coisa assim de rock pauleira mesmo. E ele também me entrevistou, foi muito legal. E hoje, para minha felicidade, quem está aqui? Alexandre Frota. Obrigado, irmão. Obrigado você pelo convite. É um prazer ver você assim, Poxa, cheio de saúde, disposição. Estamos aí. Trabalhando. Precisa, né? Isso é muito bom. Obrigado, Décio. Poxa, obrigado você. Como vocês todos sabem, o Alexandre Frota, além de ser político, né, é um cara que já fez televisão, né, como artista, como diretor de cena, como uma porção de coisas, já fez cinema, já fez uma porção de coisas, né, e também se destacou muito na política, vem se destacando e vai continuar com toda certeza pela trajetória que ele tem. Como é que é, Frota? Como é que foi essa coisa de você deixar a arte dramática um pouco de lado e tal, e mergulhar de cabeça na política? Ô, Décio, eu desde cedo, né, eu me formei em teatro e comecei a produzir. Sim. Eu adoro produzir, né? E eu passei por todas as fases de produção, iluminação, cenário, direção de arte, edição, sonorização, áudio, vídeo, tudo. Fiz até cursos também de câmera. Sim. Eu gosto desse. E na televisão também, produzindo, eu tive a oportunidade de ajudar muita gente, né? E eu sempre tive essa coisa de ajudar o próximo, ajudar os amigos, ajudar aquelas pessoas que necessitam, enfim. E eu vi no momento que o Brasil estava atravessando que eu poderia ir para a política principalmente para ajudar. Sim. E foi o que eu fiz, independente de guerras ideológicas, partidos, esquerda, sim, direita e etc e tal. Eu vivi toda essa guerra, mas eu tive a oportunidade de ajudar. E ajudar aí não são dezenas, e sim milhares de pessoas, brasileiros e etc e tal. Na Câmara Federal, eu terminei o ano de 2022 como deputado com o maior número de projetos protocolados. Bacana. Ou seja, resultado de muito trabalho. De trabalho. Deputado com o maior número de projetos em defesa da mulher brasileira, deputado com mais projetos em defesa dos autistas. Sou coautor da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, fui coordenador da CPMI, das fake news, que deu origem a tudo que vocês estão vendo acontecer hoje, né? Coordenei também a Comissão Especial da Previdência. Uhum. E trabalhei incansavelmente porque eu gosto de trabalhar. E tive a oportunidade de visitar e conhecer lugares e locais que realmente nós brasileiros esquecemos e não olhamos para o lado, né? E isso me toca muito. Eu fico muito agoniado como a desigualdade no nosso país é enorme. Tremenda, tremenda. Como tem pessoas hoje, nesse momento, passando fome, frio, pessoas que estão desabrigadas. A questão da pandemia trouxe severamente muita gente para as ruas, famílias inteiras, né, desalentadas. Então, eu mergulhei de cabeça nessa coisa do social. Claro. E fiz grandes investimentos, tanto estadual como federal, na área da saúde. Poderia ter feito na área da cultura, claro, mas optei por fazer na saúde, porque eu acho que em algum momento todos nós vamos passar ali. Sem né? dúvida, sem então, dúvida. Eu investi muito em hospitais, santas casas, clínicas e etc e tal. Foi uma coisa que me deu prazer, né? Comprando equipamentos, revitalizando hospitais. Isso, para mim, foi um diferencial. Então, assim,
eu tenho e continuo ajudando as pessoas e é isso que eu acho que é fazer política, é você ajudar as pessoas independente das suas guerras e das suas brigas ideológicas ou preferenciais. Isso é outro papo. É como você disse, você tem uma paixão pelo lado cultural, pelo lado social, da comunicação muito grande. Mas antes, vamos cuidar do social. Sim. Precisa estar todo mundo vivo para poder a cultura florescer. É verdade, né? É verdade. É o que você está fazendo. Isso. Então, essa é realmente a grande prioridade. Eu estava lembrando agora, passou um filminho aqui na minha cabeça. Você trabalhava em novelas da Globo. Sim, fiz 12 lá. 12, né? Apenas 12 novelas ele fez na Globo. Antes de eu te perguntar qual foi aquela que mais marcou assim para você, te deu mais satisfação e tal, eu queria só relembrar uma outra coisa. Quando você estava fazendo lá uma novela da Globo, uma das 12 que você fez, eu lembro que eu era diretor de reportagem da Contigo aqui em São Paulo. É verdade. E aí me chamaram do Rio de Janeiro e disseram assim, olha, você não quer vir cobrir o casamento do Alexandre Frota, que vai ser na Igreja Candelária, na Matriz, né? Aliás, agora não é mais, mas era naquela época. Era a Candelária. Então, vem para cá e tal, e fui eu e um fotógrafo. Sim. E nós entramos na Candelária, ficamos lá esperando e, de repente, apareceu o Frota e a Cláudia Raia. Isso mesmo. Né? Seu primeiro casamento. Foi meu primeiro casamento e, assim, dessa magnitude, né, dessa grandiosidade. Foi sensacional. Parou o país, parou o Rio de Janeiro. A gente estava fazendo a mesma novela na época, o mesmo filme no cinema, direção do Neville de Almeida, o mesmo espetáculo de teatro, e a gente estava estourado. Então, a tendência foi que virou um evento aquele casamento, né? Foi um momento ali inesquecível, e eu me lembro bem que eu ainda tinha cabelos pretos e você também. Pois né? Para vocês verem quanto tempo... A gente não era grisalho, né? A gente não era grisalho. Para vocês verem quanto tempo isso faz. É verdade. E o Frota e eu éramos ambos transparentes. Ele era magro, pachu, e eu também. Né? Ele ainda é mais alto do que eu. Eu tinha, naquela época, acho que 1,83, 1,85, porque com a idade você vai perdendo a altura por causa da cervical. Eu devo estar com 1,80, agora sei lá. Mas eu era magro, feito um esqueleto. E ele também. E alto, né? E alto, nós dois, agora, né? Aquela coisa comprida. Se você me comprida. permitir falar uma coisa que é importante para as pessoas entenderem, que naquela época não tinha internet, não tinha toda essa coisa que existe hoje, essa tecnologia virtual e digital, a importância da Contigo para os atores. É verdade. Os atores e atrizes e para a própria emissora, seja ela qual for que estivesse produzindo. Porque você fazer a capa de uma Contigo naquela época era você receber o carimbo, ser chancelado de sucesso. Então, eu sou muito agradecido porque... e era difícil fazer. E ao longo da minha trajetória lá na TV Globo, eu tive a oportunidade de fazer 3 capas da revista Contigo, por causa de novelas que eu fazia, né, que eu estava trabalhando. E eu queria deixar isso claro, porque as pessoas, às vezes, olham uma capa hoje em dia e falam, mas essa capa representou muito para a gente. Sem dúvida, porque quando você acordava e falava, cara, hoje é dia de sair Contigo, eu vou estar na capa. Sabe? Independente do sucesso que você estava fazendo na televisão. Porra, era muito importante estar na capa da revista. E aí você descia, ia até o jornaleiro e me dá Contigo, por favor. Aí o cara, tu tá na capa, hein? E aí dava para... Então, isso é importante, porque as pessoas que fizeram a história de tantas revistas, e principalmente da Contigo, elas precisam serem reconhecidas pelo trabalho que elas fizeram, e entre elas você. Poxa, obrigado. Né? Porque, isso somava para o nosso trabalho. Claro. Você fazer uma novela inteira e não sair em nenhuma capa, era uma coisa que você fala, cara... Alguma coisa deu errado. Não está indo bem, porque ali era chancelar o sucesso. Mas então, eu acho que isso que você está dizendo é uma viagem de mão dupla, porque
Quando eu vi a revista ir para a banca, claro que eu tinha acompanhado até o momento dela ir para a gráfica, eu tinha pegado um dos exemplares primeiros ali para olhar, mas de qualquer forma, eu não ia esperar eu chegar na editora para pegar uma revista. Eu ia para o jornaleiro para ver. Mas era gostoso, né? Se tinha saído a minha assinatura como repórter. Claro. No teu casamento, Claro, por exemplo, uma matéria de capa onde estava lá o nome, repórter, Décio Pitinini. Era muito gostoso. Era uma coisa época, maravilhosa para todos nós. Era um status. Agora não existem mais revistas. Foi uma época muito bacana. Eu agradeço sempre de ter vivido intensamente os anos 80, aquele tempo. O início dos anos 90. Mas é isso mesmo. Em 94 eu fiz também uma capa muito bacana contigo, que era o homem bonito brindando o ano novo. Que maravilha. Então foi bem bacana também. Pô, sou muito feliz em ter participado dessa época toda. É isso aí. Gente, a gente vai para um rápido comercial. Agora, as grandes revelações todas, claro, que nós estamos guardando para a segunda parte do programa. Então vai para o comercial e fica aí, senão você se arrepende.